Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos, estamos mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus e receber dele as suas bênçãos gloriosas. Veja bem, o ser humano ele foi curado, isto é, o ser humano ele foi criado como criatura física e também espiritual. Ao pecar contra Deus, o homem tornou-se corrupto, tanto no corpo como no espírito, gente. A morte, o salário do pecado e a doença começou a lastrar sobre a humanidade. Tem estado operando no corpo humano desde a queda dos nossos primeiros pais, que são Adão e Eva. O pecado também resultou em o espírito do homem ser contaminado, perder a comunhão com Deus. Que coisa! Foi uma queda tremenda, hein? Agora, a salvação em Jesus Cristo deve ser aplicada ao ser humano em sua totalidade. Em sua totalidade. Preste bem atenção nisso. Totalidade quer dizer, Deus cura o espírito, Deus cura o físico e Deus cura a alma. Entendeu, meus irmãos? Porque acontece de alguns pregarem só a salvação, só a salvação. Ah, Jesus salva, Jesus salva. Ah, mas e a cura? Jesus não cura. Não, isso não cura mais não. Jesus não cura mais não, isso foi só na época dos apóstolos. E aí está pregando o evangelho sem totalidade. Ele tem que ser total, né? Agora, vocês vejam bem. Tem a Santa Ceia da igreja, né? E lá se bebe, lá se come o pão, que simboliza o corpo de Cristo. E se bebe o vinho, que simboliza a alegria por ter Cristo como seu Salvador. Então, por que comer a carne? Por que comer o pão que simboliza a carne de Jesus? Se Jesus não vai curar mesmo, então para que isso? E aí você aborda esses assuntos e entra nas escrituras, você vê que tem muitas coisas que levam o pregador a não pregar o evangelho na sua totalidade. Tem que ser completo, tem que explicar direitinho. Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus perdoa, que é onde a alma fica feliz, né? Ah, então estou perdoado. Sim, você está perdoado. Agora vamos para o texto. Diz assim, olha, em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. Aí, se ele é o mesmo hoje e eternamente, então claro que está incluído a libertação do corpo físico, a cura divina, né? Ele foi crucificado, irmãos, e levou sobre si nossas dores. Olha só, levou sobre si nossas dores, nosso pecado. Isso está em 1 Pedro 2:24. Vejam, e antes de subir aos céus, deu a seus discípulos uma comissão importantíssima, viu? Importantíssima. Ordenou-lhes que pregassem o evangelho, e esse evangelho da salvação, tá? O evangelho da salvação, e também que curasse os doentes. Se ele não iria curar hoje, por que ele deu essa comissão aos apóstolos? Para os apóstolos pregar o evangelho e para os apóstolos curar os doentes. Para que ele deu isso, se ele não ia curar hoje? Então, é algum equívoco dos pregadores. Dos pregadores, não, de muitos, né? Que tem muitos aí que acreditam no poder do evangelho, na salvação em Jesus. Quer ver? Vamos ler aqui em Marcos 16, 15 e 18, que diz assim:
Olha o que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha, e continua, quer ver? E esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. E quando beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano ou mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está vendo? Esses sinais seguirão. Quer dizer, enquanto o evangelho for pregado, ele é completo quando se prega sobre curas e libertações espirituais. Agora, irmãos, por que esse importantíssimo mandamento do Senhor Jesus não está sendo praticado nos dias de hoje? Significa isso que essa graça foi retirada a partir dos dias dos apóstolos, é isso? Não, irmãos, não. Significaria que só os apóstolos, como Pedro, Tiago, João, eram crentes de verdade? Os crentes de hoje, na verdade, não são crentes mesmo legítimos? Não é nada disso, irmãos. O evangelho da cura divina de modo algum desapareceu. A verdade é que as igrejas se modernizaram tanto, se tornaram tão importantes, que a sua fé na cura e na libertações das pessoas oprimidas pelo diabo, essa fé esfriou. Tá? A fé esfriou. Veja bem o que Joel diz: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. O ministério do Espírito Santo tornou-se mais ativo com o passar do tempo. E à medida que nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo vai aumentando e vai ficando mais profunda a nossa fé, o evangelho de cura divina recupera a sua força. Mas se o pregador, se a igreja perde essa unção do Espírito Santo, que foi derramada através da profecia de Joel, que Jesus derramou esse Espírito Santo sobre a igreja, se nós começamos a nos embromar dentro da igreja com uma coisa, com outra, com mais uma, com outra, não, hoje não dá, ter uma reunião no comércio, e pá, vai esfriando a fé. E quando se esfria a fé, meus irmãos, a pessoa perde aquela paixão pela igreja, pelas orações sobre os enfermos, pelos sermões, e aí muitas igrejas se encontram no estado de hoje. Não, essa cura aí, rapaz, isso é só lá, foi na época dos apóstolos. No Velho Testamento também tinha algumas, mas agora acabou. A medicina está ótima, entendeu? Mas não é nada disso não, irmãos, é falta de fé. À medida que a graça da cura divina é restaurada dentro da igreja, torna-se sumamente importante que tenhamos uma compreensão clara e perfeita da cura divina com base na palavra de Deus. Nossa fé cristã jamais deve ser baseada em outro alicerce que não seja, preste bem atenção, nossa fé não pode ser baseada em outro alicerce que não seja no Evangelho de Jesus Cristo. Isso está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E ainda diz: mesmo se um anjo anunciar outro evangelho, que não seja esse, que não seja em Cristo, é amaldiçoado. Não crê nisso não, tá bom? Agora, meus irmãos, Jesus morreu para salvar a humanidade de todo o pecado. Portanto, é muito natural que a cura das enfermidades seja incluída na redenção que Jesus trouxe para nós. Durante seu ministério terreno, Jesus andou operando, olha só, boas obras e curando a todos oprimidos do diabo. Isso aí está em Atos 10:38.
Hoje, se estivermos doentes com uma enfermidade incurável, a quem recorreremos se não nos braços de Jesus? Claro. Essa doença é incurável, diz os médicos, né? Daí você fica aflito. Então aonde eu vou recorrer para ser liberto? Aonde, meu Deus? É claro, tem que correr para os braços de Jesus, que para ele não há impossível. Entendeu? Não há impossível. Irmãos, olha, visto que a doença é maldição imposta para a humanidade, trazida pela desobediência lá no Jardim do Éden, né, por Adão e Eva, a sua cura pode ser incluída na redenção promovida só por Jesus. E quem é que pode nos curar, irmãos, das enfermidades provocadas pelo pecado? A doença é uma das punições sobre o corpo humano que sobrevém por causa da transgressão dos nossos pais lá, Adão e Eva. Mas Jesus levou sobre si, olha só, a punição de todos os pecados. Por isso, mediante a fé em Jesus Cristo, que apagou todos os nossos pecados, livrando-nos da escravidão das doenças. Que maravilha, né? Assim como a salvação é a primeira coisa do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, assim também a saúde física é a primeira coisa da ressurreição. Tá bom? Se a ressurreição de Jesus na cruz não inclui a libertação de todas as doenças, ou redenção também pode ser, não podemos, na verdade, afirmar que recebemos um corpo puro, santificado e que nunca mais irá envelhecer. Por quê? Porque Jesus ressuscitou recebendo aquele corpo maravilhoso que a Bíblia chama de glorificado, né? Que aquele corpo de Jesus maravilhoso venha contagiar a toda a igreja, que no dia que nós partirmos para a eternidade, nossos corpos se tornarão maravilhosos também, igual o corpo de Jesus. Se Jesus não fosse o primeiro a nascer, isto é, a ressuscitar, né? Se Jesus não fosse o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso daquele, um corpo imortal, um corpo puro, se ele não fizesse isso, nós também iríamos morrer, iríamos ficar lá no chão, lá debaixo da terra. Mas nós temos que seguir a Jesus de qualquer forma, irmãos, tá? Temos que servir a Jesus. Por quê? Porque ele ressuscitou com um corpo que nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai morrer, e nós estamos seguindo esse bendito pastor. Entendeu? Este é o mistério glorioso que a igreja tem e precisa ser explicado para toda a humanidade, meus irmãos. Tá certo? O povo de Israel foi instruído a comer a carne do cordeiro pascal e o cordeiro, que é o cordeiro de Deus, né? Isto tensionava-nos as forças físicas de que precisavam para a sua longa jornada. Você entendeu? Quer dizer, lá no Egito morreram os cordeiros, né? E aí Deus falou para Moisés: agora você fala para esse pessoal aí comer o cordeiro todo. Mas não falou que era por causa da jornada. Depois você descobre que aquele cordeirinho que os irmãos comeram, eles iam promover uma força no corpo dos judeus, que eles iriam andar muitíssimo pelo deserto sem sentir fome. Mas um dia iria chegar a fome. Quando chegou a fraqueza da fome para aquele povo de Israel, que estava seguindo a Moisés, aí Deus mandou do céu uma espécie de trigo, que a Bíblia chama de maná, e eles foram se alimentando daquele trigo até entrarem na terra prometida, que é o país de Israel hoje. É o país de Israel, viu? A terra prometida. Entendeu? Aí eles passaram a se alimentar daquele trigo, daquele alimento. Tá bom? Então, meus queridos irmãos, o que importa na nossa vida é nós obedecer e seguir a Cristo, nosso Salvador,
que o nosso alimento espiritual vem das mãos de Jesus Cristo, viu? Sobre a força espiritual. Agora o pão de cada dia, o nosso arrozinho, o nosso feijãozinho, isso aí nós temos que batalhar com a bênção dele para nós nunca vir faltar na nossa mesa, tá? É então de admirar que recebamos forças físicas e boa saúde pelo fato de nos alimentarmos da carne de Jesus, quer dizer, o simbolismo, lá o pão, né? Que é o nosso Cordeiro Pascual. Em 1 Coríntios 5,7 é que diz isso. Quando participamos do pão e do vinho na Santa Ceia, estamos afirmando que participamos da carne e do sangue do nosso glorioso Jesus Cristo. O sangue que tira todo o nosso pecado. E quando a pessoa é perdoada do seu pecado, ele fica profundamente alegre, mas muito feliz mesmo. Tá bom? Por quê? Porque foi perdoado o pecado. Este aí manda para o inferno mesmo. Seu corpo foi moído e nos libertou das doenças e nos libertou dos pecados. Certo? Agora, disse Paulo, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus, entendeu? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A cura divina significa que a vida de Jesus está realmente manifestada em nosso corpo pelo poder do Espírito Santo. Certo? Pelo poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o nosso caminho de salvação, o nosso caminho de vitória é verdadeiramente Cristo, tá? Sabe? Porque lá no começo, como nós lemos nas Escrituras, tá? E ouvimos os ensinos, diz o seguinte: o ser humano foi criado como uma criatura física e espiritual também. Agora, ao pecar contra Deus, o homem tornou-se corrupto, tanto no corpo como no espírito, certo? Agora, para nós não sermos mais corruptos até a morte, para nós não sermos destruídos até a morte, temos que seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí podemos receber a oração da fé, podemos orar pelos enfermos e Ele nos garante a cura e a libertação. Por que que Ele garante? Porque Ele ressuscitou dos mortos. Então toda pessoa que ama, segue, obedece a Cristo, esta pessoa tem um poder simplesmente fantástico na sua vida. Tá bom? Um poder fantástico, porque é o poder do Espírito Santo. Jesus foi para o céu, mas mandou aquele mesmo Espírito que usou ele aqui na terra para operar milagres fabulosos, derramou também sobre a igreja. Então, Deus não tira esse poder de cura, mas a igreja perde por descuidar. Vai se tornando muito importante, vai se tornando muito sabida, entendeu? E de repente, orar por os enfermos. Irmãos, Jesus Cristo, Ele disse, vocês vão, pregue o evangelho a toda criatura. Cure os enfermos, limpe os leprosos, expulse os demônios, viu? Porque esses sinais seguirão os que crerem. E nós somos um povo que cremos neste milagre glorioso. Então, se você tem algum problema que te aflige, tem algum problema que te angustia, faça o seguinte: nós vamos fazer a oração agora, tá? E o Espírito Santo que usou Jesus, o Espírito Santo que fez com que os enfermos fossem curados no dia de Jesus, vai realizar essa obra maravilhosa na sua vida agora também, tá bom? Fechamos nossos olhos. Eterno e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nesta hora estamos repreendendo essa enfermidade que acomete esta pessoa, esse espírito satânico que se levanta tenazmente contra essa família, contra esse lar. Pai Santo, em nome de Jesus nós ordenamos a toda força de demônios, a toda força do inferno que acomete essa família,
que acomete esse homem ou esta mulher, saia agora em nome de Jesus. Parta em retirada em nome de Jesus. E não volte nunca mais. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?